Deus mandou dizer que o Naldo está torturando a minha família dizendo que está ajudando. Porque se ninguém me ajudar, eu nasci abençoada e confirma o que a própria igreja falava, né? Que tinha esse conflito todo. Mas se alguém precisar dizer que eu nasci abençoada, é porque a pessoa pregou que eu nasci. Então gera mais conflito ainda. Então eu não posso ser ajudada. Porque se eu for ajudada, significa que eu preciso da ajuda da pessoa que eu aceitei o que falaram de ruim. Né? Eles só me defendem se eu me importar com o que falaram. Porque se eu não me importar, é porque eu não fui repreendida. É um negócio estranho, mas não pode me ajudar porque ele não está me ajudando para me ajudar. Porque ele, no final da história, quando eles me ajudam, minha família fica como lixo, como ingênua, como boa, como rejeitada da sociedade e eles saem como abençoados. É o resultado disso. Eles fazem todo mundo rejeitar minha família. Então eles vêm ajudar para tirar eles como se fosse o dom deles e minha família fica rejeitada. Então eles não vêm ajudar, né? Olha, Deus mandou falar assim, o meu filho Célio, quando era pequeno, 2 anos e meio de idade, ele foi usado por Deus para falar da cereja. A cereja era vermelha. A cereja não é a cor em si da cereja. Pegaram a cor da cereja na igreja e usaram como pedra. Não é a cor em si. A cereja, ela representa o bolo e a cereja, o bolo que me foi rejeitado pela Rita do Eloy. Quando eu falei assim, você vai casar? Ela falou assim, eu falei, quero comer bolo. Ela falou assim, vai comprar. Então foi o amor de Cristo que ela negou com isso. Né? Que eu queria a paz, porque desde a infância a gente vivia em guerra. Né? Minha família passou muita luta aqui, por causa da calúnia que meu pai sofreu do seu Tarcísio e a dona Gracinha. Meu pai veio com um carro do patrão dele, que ele não podia dirigir porque estava bêbado. Era um Fusca. A gente estava brincando dentro do carro, eu e meus irmãos. E a polícia chegou e puxou o carro com tudo, abriu o carro com tudo, com arma e tudo. Nós criança. Eu tinha menos de 7 anos. E aí, o policial, quando viu os documentos, chamaram meu pai, quando viu os documentos, nossa. E ele xingou tanto esse seu Tarcísio, xingou. Olha, o policial ficou um tempão xingando o seu Tarcísio. Só que daí, a dona Gracinha era da Igreja Católica, então ela quis me levar para a Igreja Católica para ser anjinho da Igreja Católica. A minha mãe não comentou nada a respeito disso na minha casa, né? Eu adorei a ideia, criança gosta de tudo, né? Mas a minha mãe não comentou nada comigo. Eu não fui, a dona Gracinha ficou com raiva e ela me fez virar anjinho da Igreja Católica, anjinho de asa quebrada, porque eu tinha unha quebrada. Então essa calúnia que o seu Tarcísio pôs pro meu pai, de ter roubado o carro, que era do patrão dele, recaiu sobre mim por causa da minha unha quebrada. Como se eu fosse um anjinho da asa quebrada, como se eu tivesse roubado algum doce por estar com a unha quebrada, né? E essa unha quebrada minha, eu já falei que foi na infância, quando um ladrão tentou entrar na minha casa com a bota. Olha, o ladrão, ele tentou entrar, o Carmindo tentou entrar, ele colocou a bota no telhado. E o bolo que meu filho falou depois que eu já estava casada, isso eu tinha 3 anos para 4 anos de idade. O bolo que meu pai, que Deus deu para o meu filho falar, a cereja e o bolo, e o Guaraná, no telhado, foi depois, depois de quase 40 anos, né? Olha, o que eu passei, o telhado entrou o ladrão. E pelo telhado Deus ia colocar o bolo. Deus falou, já coloquei no telhado. Né? Tudo aquilo que eu passei na infância refletiu no que eu passei a vida toda. Toda essa perseguição. Então o bolo, meu filho estava usado sim. Meu filho estava usado por Deus sim. Quem simplesmente se apegou à cor para perseguir, como pedra, o vermelho, foi o povo da igreja. Né? Porque vermelho na minha casa era a cereja e o bolo que me foi rejeitado.
Aquilo ali, aquele bolo e a cereja e o guaraná representavam uma festa que eles não aceitavam em festa nenhuma. Eu não fui convidada para nenhum dos casamentos. Eles vinham pedir para ajudar nos casamentos, de participar financeiramente. Em todos os casamentos, eles pediram, a igreja pediu a congregação. Pediu para minha mãe participar de todas as festas ajudando nos casamentos. E todos os presentes que eu dei foram guiados por Deus. Mas na festa do casamento, eles não aceitavam eu. Né? Então é isso. Deus usou meu filho assim. Olha, isso não é coincidência. O ladrão entrou pelo telhado. Quando eu tinha 4 anos, o Carmindo. E meu filho, depois de muitos anos, a rejeição que eu sofri, Deus quis reparar, Deus quer reparar com o doce, com a cereja, o bolo e o guaraná no telhado. Que é o amor que é Cristo. Que me tiraram, né? E continuam tirando que esse negócio de perturbar, que esse negócio de futebol, que esse negócio que não tem nada a ver, que eles não me ajudam, eles atormentam a minha família. Porque quando eles vêm usar futebol, os ateus do futebol não aceitam Jesus. Eles tiram Jesus, eles põem evolução, põem um monte de coisa que não tem nada a ver com Jesus. Pergunta pro Naldo se ele usa Jesus. Ele não usa Jesus, ele tira. Eles tiram Jesus. Falam, não, se eu começar a postar muito Jesus aqui, o Naldo vai sair. Ele vai sair com o futebol daqui. Ele não gosta quando fala de Jesus, nem o povo do futebol. Ele fala, já tá com essa conversinha. É isso que eles falam. Então ele é ateu, ele simplesmente está se valendo, sabe? Ele está se valendo para levar uma vantagem. O Naldo está como uma raposinha, sabe a raposinha que fica tentando, não alcança. Ele não alcança a videira, então ele tenta, sabe, desdenhar. Ele está sendo mal para mim e para minha família. Ele não tem o direito de perseguir minha família. Eu já falei para ele sair da minha casa. Ele não tem o direito de estar aqui impondo. E por quê? Porque ele fala que eu sou ingênua e dou bola para ele como se eu fosse uma mulher ingênua que dá bola para um homem casado. Ele está desrespeitando a minha família. Isso não é ajuda. Ele não me ajuda. Ele anula eu como cristã. As pessoas desrespeitam minha família aqui, agridem, atacam, dizendo que eu estou pedindo dinheiro para o futebol. Ele faz todo mundo atacar eu e minha família. O Naldo faz todo mundo atacar meu filho como gay e eu como pessoa que estou pedindo esmola para a família dele e para o futebol. Ele não tem o direito de fazer isso. Ele não tem, ele sabe que tudo tem uma consequência na vida. Seja lá quando for, se ele continuar com isso, ele sabe que Deus vai cobrar. Ele sabe que todas as pessoas que fizeram coisas ruins no passado pagaram por isso. Deus, ele é justo demais. Ele não gosta de gente que faz o mal. Não gosta. Sabe? Às vezes as pessoas falam, por que Deus deixa fazer tanto mal para os outros? Porque Deus, ele não deixa. Ó, as pessoas falam, você não tem Deus porque Deus deixa tanta gente fazer maldade para você. Vai ver. Vê minha história. Vê as pessoas que fizeram mal. Quanta gente fez mal, quanta gente que morreu, quanta gente que pagou. Por tudo isso, por causa do quê? Porque as pessoas não têm humildade de admitir, que errou. Né? Todo mundo tem que ter humildade de admitir que cada um errou numa parte. E as pessoas morrem na vida real. Tá, mas na ficção é uma coisa, mas na vida real as pessoas estão morrendo. Estão se matando e estão morrendo porque Deus também cobra. Né? Isso não é brincadeira. A gente, olha, nós seres, a arte e a vida estão ligadas. Porque a arte é feita por ser humano também. São ações praticadas pelo ser humano a respeito da vida do ser humano, que é verdade ou mentira. Que é considerado como mentira, como verdade para outras pessoas e verdade sendo desrespeitada por outras pessoas por causa do desdém de alguns. É isso. O Naldo é mau, não respeita a minha família, não tem nada a ver comigo. Nada a ver com a minha família. Futebol não tem nada a ver com a minha família. E, olha, o próprio Corinthians já falou. A gente não tem nada a ver com ela. Nada a ver com a família dela. O próprio Corinthians falou. Não deixou o Naldo usar no começo.
O próprio Corinthians falou, olha, a gente não tem nada a ver com isso aí. Muitas vezes falou e o Naldo insiste nisso.